O que é destaque nesta edição? Anúncio do edital BRT em Manaus está previsto para fevereiro, diz a prefeitura. A ação realiza cadastramento e suspende cobrança de taxa de fretamento aos taxistas. Amazonas registra 1,7 mil autos de infração por descumprimento de normas trabalhistas. Número de celulares é maior que o de pessoas no país. Preço da gasolina nas bombas volta a subir. Contas do governo fecham 2017 com rombo de 124 bilhões. Moro ordena leilão público de triplex atribuído a Lula. Trump diz que abordará a imigração no seu primeiro discurso do Estado da União. Peru exigirá $1 bilhão da Odebrecht como reparação por corrupção. Rapaz de 18 anos é morto com 10 tiros na cabeça no bairro da Compensa. É o Jornal da Manhã que está começando. Previsão do tempo. Com alguma nebulosidade, Manaus amanhece com 25 graus de temperatura e a máxima de hoje será de 33 graus Celsius. O Climatempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 15 milímetros. A umidade do ar é de 94%. Os ventos estão calmos com 2 km/h de velocidade. Hoje é terça-feira, 30 de janeiro. É dia de Santa Martinha. Comemoramos ainda o Dia da Não Violência, Dia Nacional dos Quadrinhos e o Dia Nacional da Saudade. Chegamos aos primeiros 30 dias do ano e faltam 335 para terminá-lo. Entre sábado e segunda-feira, o Rio Negro subiu 19 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 22 metros e 45 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Datas e fatos. Registros da história. 516 a.C., término da construção do segundo templo de Jerusalém. 1859, começava a funcionar a primeira linha de bondes puxados a burro para o Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro. 1948, Mahatma Gandhi é assassinado pelo extremista hindu Nathuram Godse. 1956, casa do líder dos direitos civis afro-americanos Martin Luther King Jr. é alvo de coquetéis Molotov em retaliação ao boicote aos ônibus de Montgomery. 1979, Boeing 707-323C, Cargueiro da Varg, pilotado pelo mesmo comandante do voo RG-820, desaparece sobre o Oceano Pacífico 30 minutos depois de decolar de Tóquio. O voo 820 caiu no aeroporto de Orly, na França, e era pilotado pelo comandante Gilberto. 5h51 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Moradores do residencial Viver Melhor fizeram uma manifestação ontem após a apreensão de um ônibus da linha 835 do Sistema Executivo que começou a circular no local desde o último sábado. O micro-ônibus, que não tinha permissão para circular, foi apreendido durante a fiscalização de uma equipe da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos SMTU na entrada do conjunto, localizado no bairro de Santa Etelvina. De acordo com o motorista e proprietário do veículo Frank Aguiar, 5 veículos da empresa Levi Transportes começaram a circular no residencial, mas após denúncia anônima, a equipe da SMTU cumpriu determinação da Lei Municipal de Circulação. 5h52 em Manaus. Falando em transporte coletivo, o transporte de massa em Manaus funciona assim a normalidade, Pellegrini? Bom dia, Paulo Guerra, Eduardo Silva, ouvinte do Jornal da Manhã. Normal, Paulo, normal. As principais garagens com fluxo tranquilo nesse momento, saída dos ônibus cidade de maneira tranquila, os terminais abastecidos, o transporte rodoviário na cidade, bom, tranquilo nesse momento. Pellegrini, o tempo como está aí na área onde você se encontra? Tranquilo, Paulo, já começa a ficar claro, não temos aí sinal de chuva, né, ou ameaça de chuva, mas pode mudar a qualquer momento, né, Paulo, mas já está clareando, não tem ameaça de chuva não. Pellegrini, o IML teve muito trabalho durante a noite? Até que não, Paulo, né? Nós tivemos aí poucos exames de corpo de delito, nada que fugisse aqueles números do cotidiano e uma necrópsia foi realizada. E um rapaz de 18 anos, já com passagem pela polícia, Pellegrini, foi morto com quantos tiros? Com 10 tiros, Paulo. Esse homem foi executado, na realidade, lá no bairro da Compensa. O rapaz tinha apenas 18 anos de idade e ainda assim levou 10 tiros. O detalhe, Paulo Guerra, é que os 10 tiros atingiram a cabeça da vítima. Pellegrini, a movimentação nos prontos-socorros da cidade durante esta madrugada?
também não fugiram os números do cotidiano, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Tivemos sim registro no pronto-socorro 28 de agosto, no pronto-socorro Platão Araújo e no pronto-socorro João Lúcio, mas nada que fugisse aqueles números que nós já estamos acostumados a divulgar. Podemos classificar como tranquilo o plantão nas principais unidades de saúde da cidade. Pellegrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para ti. Daqui a pouco a gente vai voltar com essas e outras informações. 5:54. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas, a ASAM, suspendeu a taxa do transporte intermunicipal de passageiros. O valor de R$15 seria cobrado de taxistas a partir de fevereiro. Segundo a ASAM, a suspensão ocorre por necessidade de um estudo mais detalhado sobre o valor da taxa de afretamento de passageiros de táxis intermunicipais. O prazo para a efetivação do cadastro vem sofrendo prorrogações desde 2012. A documentação necessária para a emissão do selo de autorização continuará sendo exigida pela ASAM e isso poderá ser feito até amanhã. Prestação de serviço. Itamar Jardina. A Secretaria do Trabalho do Amazonas, CETRAB, abre 24 vagas de emprego nesta terça-feira, divididas em oportunidades para trabalhadores com e sem experiência profissional. As vagas disponíveis são para vendedor externo, 10 vagas, açougueiro, 5 vagas, copeira de hospital, 1 vaga, supervisor de loja, 1 vaga, soldador, 1 vaga, empregada doméstica, 1 vaga, supervisor de painel de LED, 1 vaga, cozinheiro, 1 vaga e auxiliar e açougue, 1 vaga. O atendimento da CETRAB Sim AM funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. Segundo o secretário da CETRAB, Manuel Oliveira, os trabalhadores interessados nas vagas devem procurar o Sim AM a partir das 8 horas da manhã, não havendo necessidade de madrugar, em frente à sede do órgão para adquirir uma ficha de atendimento. Todos os trabalhadores que forem à sede do Sim AM na Avenida Joaquim Nabuco Centro serão atendidos. O trabalhador deve ter o seu cadastro e documentação atualizados e estar munido da carteira de trabalho. Eu sou Itamar Jardina para o Jornal da Manhã. 5:55 em Manaus. O comércio foi setor que mais criou postos de trabalho com carteira assinada no Amazonas em 2017. Nos últimos 12 meses, o setor contabilizou o saldo positivo de 2.322 postos de trabalho, resultado entre as admissões formais e desligamentos. Em 2016, a diferença foi de 3,5 mil trabalhadores com carteira assinada. Já a construção civil registrou o pior saldo entre os segmentos do período, com 1.456 dispensas de mão de obra. Ao todo, o estado encerrou 131,9 mil vagas e abriu 132 mil, com saldo modesto de 78 novas vagas. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O presidente da CDL de Manaus, a Câmara de Dirigentes Logísticos de Manaus, Ralf Sayag, explica que em 2016 houve muitas demissões que resultaram no fechamento de 800 lojas e no volume menor de contratações. No entanto, segundo ele, fatores como o pagamento do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, contribuíram para a queda da inadimplência, o que movimentou o comércio e estagnou as demissões, principalmente a partir do segundo semestre de 2017. Agora, o que impressiona é o fechamento de 800 lojas no estado. A edição 2018 do concurso de fantasias e máscaras já tem inscrições abertas. O evento no Teatro Amazonas vai distribuir R$69.500 em prêmios em 3 modalidades: fantasias adulto e infantil e máscara adulto. As disputas serão no dia 11 de fevereiro às 19 horas para fantasia e máscara adulto e dia 12 às 18 horas para fantasia infantil. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio da entrega da ficha de inscrição preenchida na íntegra e assinada pelo representante legal, acompanhada de documentação exigida no edital do concurso. O material de inscrição deve ser entregue preferencialmente no setor de protocolo da SEC na 7 de setembro até o dia 9 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, de 8 até as 17 horas. A Secretaria de Estado de Cultura está com inscrições abertas para 400 vagas em cursos de música, dança, artes cênicas e artes visuais na unidade do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, lá em Parintins. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 2 de fevereiro na Secretaria Escolar do Liceu, localizada no Centro Cultural de Parintins, no Bumbódromo, lá na Avenida das Nações.
Programa Saúde Itinerante inicia atendimento no interior do Amazonas. Quem tem os detalhes é Larissa Balheiro. O programa Amazonas Saúde Itinerante da Secretaria de Estado de Saúde realiza até fevereiro 1.600 consultas oftalmológicas do interior do estado. Os atendimentos iniciaram no dia 13 de janeiro e já alcançaram os municípios de Iranduba, Tabatinga e Benjamin Constant. Os próximos a serem visitados são Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá e Tonantins. Em média, 200 pessoas estão sendo consultadas em cada município. Dependendo da necessidade, o médico faz a indicação do uso de óculos para o paciente, que serão fornecidos gratuitamente. A coordenadora do programa Saúde Itinerante, Tereza Cristina, reforça que os atendimentos já foram previamente agendados. Olha, essas consultas elas já foram todas agendadas anteriormente e elas tinham um quantitativo de consultas por município. Então a médica já está percorrendo vários municípios. Então ela vai fazer as consultas oftalmológicas e, de acordo com a necessidade, vai passar os óculos. A lista de pacientes atendidos em cada município é definida pelas secretarias municipais de saúde, de acordo com a necessidade da população. Com os pacientes definidos, um profissional contratado pela Suzam vai até a cidade para realizar as consultas. A partir daí, a coordenadora explica como os óculos chegam. Aí esses óculos posteriormente vão ser feitos e o representante do município vem e pega aqui na CE interior para que possa disponibilizar para a população. Eu sou Larissa Balheiro para o Jornal da Manhã. 6h04 em Manaus. A Comissão Geral de Licitação do Estado vai publicar nesta terça-feira o edital do certame que visa contratar uma empresa para executar serviços de pavimentação e recuperação do sistema viário do município de Inhamundá. A licitação será realizada no próximo dia 2 de março, às 8:30 da manhã, na modalidade concorrência. A rodovia AM10 a Manaus e Itacoatiara está recebendo trabalhos de limpeza de meio-fio, remoção de material excedente, fresagem para poder ter alguns trechos asfaltados, bem como reparos no pavimento em pontos críticos da estrada. Essas ações de melhorias ao longo da via são fiscalizadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA. Com os trabalhos iniciados ainda em janeiro e com o objetivo de otimizar o andamento dos serviços executados devido ao período chuvoso, as equipes estão mobilizadas ao longo da rodovia. Com isso, diversos pontos já receberam serviços, desde o quilômetro 19 ao 246. Do quilômetro 19 ao quilômetro 45 estão sendo executados serviços de roçagem, limpeza lateral de meio-fio e sarjeta e recuperação de erosões. E do quilômetro 241 ao quilômetro 246 está sendo feita a fresagem para recapeamento. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Seis horas e 5 minutos em Manaus. Daqui a pouco retomaremos o contato com José Alberto Zegdeg. O presidente nacional da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, General Franklinberg Ribeiro de Freitas, esteve ontem na sede da Fundação Estadual do Índio para receber das mãos do presidente da FEI, Hamilton Gadelha, um projeto de etnoturismo contendo propostas para melhorar a situação dos indígenas aqui no estado. Na reunião, o presidente da FEI ressaltou que o governador Amazônio Mendes está preocupado com as políticas públicas, especificamente na área de desenvolvimento sustentável para os povos indígenas e na melhoria do índice da qualidade de vida humana entre os povos indígenas. O general Franklinberg Ribeiro de Freitas disse que a reunião na sede Tomando a informação, o general Franklinberg Ribeiro de Freitas disse que a reunião na sede da FEI foi de extrema importância para a FUNAI, já que o Amazonas é o estado que tem a maior população indígena do país e que as demandas das populações indígenas serão atendidas. Informações sim agora com Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. As constantes blitzes organizadas pelo Intrans, órgão responsável pelo trânsito do município, têm frustrado muita gente em Manacapuru. Porém, para as autoridades, a cidade tem vivido momentos de mais tranquilidade e menos violência. O número de assaltos diminuíram e, final de semana, o hospital, que costumeiramente recebe dezenas de pessoas acidentadas, também diminuiu consideravelmente. Para quem anda na contramão da lei, realmente isso é frustrante. A irregularidade de muitos condutores de veículos, principalmente motocicletas, é uma constante dentro da cidade.
e que tem abastecido o parqueamento do órgão regulador de trânsito do município. A direção do Intrans recomenda os donos de motocicletas irregulares que regularizem-se e evite entregar sua moto a quem não é habilitado. E já saiu o calendário do Manacafolia, o Carnaval de Manacapuru 2018. Depois da realização do baile de máscara dos eternos amigos e conterrâneos de Manacapuru, no último sábado, dia 27, agora é a vez do Carnaval oficial organizado pela Secretaria Municipal de Turismo, Centur. Segue a programação. Dia 3 de fevereiro, bloco da Marcílio, das 14 às 0 hora. Dia 4, bloco da Ribeiro Júnior, das 14 às 0 hora. Dia 10, é o sábado da madrugada, das 14 às 0 hora e 30 minutos. Dia 11, bloco do Cevar, das 14 às 0 hora. Dia 12, Carnaval Infantil na Tirana Formatizada, das 17h30 às 19h30 horas. Dia 13, Banda da Maisena, no Parque do Ingá, das 19 horas até as 2 horas da madrugada. E na quarta-feira de cinza, dia 14, bloco da Fuleiragem, das 14 às 23 horas. O horário de encerramento do Carnaval 2018 não agradou muitos escolhões, mas a Secretaria de Turismo do município diz que está seguindo a recomendação da portaria da Secretaria de Segurança do Estado. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zeg Deg. 6h09 em Manaus. O Papa Francisco denunciou no final da semana que passou a opressão que vivem os indígenas da Amazônia pelos interesses econômicos e advertiu que esses nunca estiveram tão ameaçados como agora, durante discurso no encontro com os povos nativos em Puerto Maldonado, no primeiro ato da visita que fez ao Peru. E isso repercutiu bastante. Concursados da Polícia Civil do Certame de 2009 tiveram a aula inaugural do curso de formação nesta segunda-feira no Centro de Convenções Vasco Vasques. Felipe Augusto tem os detalhes. 228 concursados iniciaram um curso de formação da Polícia Civil e poderão compor o quadro de servidores da instituição na capital e no interior do Amazonas. Para o deputado estadual Josué Neto, que esteve na aula inaugural do curso nesta segunda-feira, os 228 candidatos vão ajudar a reduzir o déficit que existe hoje nas delegacias do estado. Novos policiais, sejam eles delegados, escrivães ou qualquer uma das suas funções, serão muito importantes para a melhoria da segurança não só na capital Manaus, como nos demais municípios. Nós estamos praticamente toda semana nos municípios do Amazonas e a gente sabe que a deficiência ou o número reduzido, de policiamento é quase que unanimidade em todos os municípios. Então, esses novos policiais serão muito úteis para o Amazonas e principalmente para o interior do estado. Um novo concurso para preenchimento de vagas na Polícia Civil e Polícia Militar não foi descartado, segundo o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Bosco Saraiva, e deve ser anunciado até o final de março. Para fazer o concurso é preciso ter os números exatos, a necessidade exata. Estão convocados 228 que entram na academia de polícia. Então, a partir daqui, a gente começa a definir qual é o número restante que falta para cobrir os demais. A necessidade completa que o governo do Amazonas não quer, que a gente tenha o quadro renovado. Os novos convocados são do concurso de 2009, sendo 186 investigadores e 42 escrivães. Felipe Augusto para o Jornal da Manhã. 6h11 em Manaus. Todos os 62 municípios do Amazonas, incluindo Manaus, estão na lista de recomendação para vacinação contra a febre amarela, conforme informou o Ministério da Saúde. Na lista publicada no site do órgão, o Ministério classifica cada cidade do Brasil com a recomendação parcial, integral ou sem recomendação. De acordo com a Fundação de Vigilância e Saúde, FVS, ninguém morreu ano passado pela doença que infectou 3 pessoas em todo o estado. Neste ano, nenhum caso foi notificado no Amazonas. O Ministério do Trabalho realizou 205.979 fiscalizações relativas ao cumprimento das normas trabalhistas e de segurança e saúde no trabalho em todo o país em 2017. Os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro foram onde ocorreram mais ações, sendo 31.555, 27.207 e 21.808 respectivamente. O Amazonas teve mais de 1.700 autos de infração lavrados após fiscalizações relativas ao cumprimento das normas trabalhistas de segurança e saúde no trabalho em 2017.
Ao todo, o Ministério do Trabalho realizou 205.979 fiscalizações durante um ano. No total de casos registrados no Amazonas, um total de 1.754 autos de infração foram lavrados. O anúncio do edital para o Bus Rapid Transit, o BRT em Manaus, está previsto para a primeira quinzena de fevereiro deste ano, segundo informou a Prefeitura de Manaus ontem. Sem informar data, a Prefeitura irá apresentar o recebimento da proposta de uma empresa interessada em executar a obra. A partir daí será realizado o chamamento público para que outras empresas também apresentem propostas de interesse e em seguida lança edital para a realização das obras, informou. O BRT contempla a construção de mais 7 terminais de integração, 4 estações de conexões e 50 quilômetros de pista segregada para uso exclusivo do transporte público. A escolha do BRT para Manaus é considerada dentro do plano de mobilidade Plan Mob o mais adequado por apresentar o menor custo em relação a outras tecnologias de transporte. O custo total é de aproximadamente 1,2 bilhão de reais. O sistema BRT compreende 2 corredores, o BRT Norte-Sul e o BRT Leste-Sul. O primeiro a ser implantado será o Norte-Sul, que parte do T4 e desenvolve-se pelas avenidas Camapuã até o T3 e daí pela Noel Núteus e Max Teixeira até o cruzamento com a Torquato Tapajós, onde será integrado ao fluxo que virá do T6, seguindo pela Torquato Constantino Nery até o cruzamento da rua Leonardo Malcher. Nesse trecho serão construídos os T7, ainda na Max Teixeira, o T8 e o T9 na Constantino Nery, além das estações de conexões C4 e C1. Todo esse trecho desenvolve-se em 2 sentidos. A partir deste ponto, o BRT Norte Centro desenvolve-se em sentido único pelas avenidas Epaminondas, Floriano Peixoto, Getúlio Vargas e Leonardo Malcher, atingindo a estação de conexão 0. Nesse trecho haverá também necessidade de abertura de uma via complementar. Já o corredor Leste-Sul, que também começa no T4, desenvolve-se pela Altaz Mirim até o T5, percorre a Cosme Ferreira até a C3, que será construída nas imediações do Complexo Viário Gilberto Mestrinho, seguindo pela Rodrigo Otávio e Marginal do Igarapé 40 até o Terminal 2, entre os bairros de Educandos e Santa Luzia, seguindo para Manaus Moderna. Os 2 eixos têm extensão total de 49,6 quilômetros, que se somarão a outros 39,7 quilômetros de vias preferenciais. Agora 6h15 em Manaus. Polícia. A bebê encontrada morta em Manicoré no último domingo foi vítima de broncoaspiração, uma aspiração pelas vias aéreas ocasionada por alimentos líquidos, saliva ou vômito. A comprovação é do laudo médico, segundo informou a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, Suzan, ontem. Valdiza Oliveira da Silva, de 21 anos, mãe da criança, foi autuada em flagrante por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Conforme a Suzan, o atestado de óbito da garota aponta que o corpo da menina não apresentava sinais de violência. No domingo, o 4º Batalhão de Polícia Militar em Manicoré havia informado que o corpo da menina apresentava hematomas roxos. Havia também manchas de sangue no lençol da cama da casa. Na manhã do domingo, Valdiza foi presa suspeita de matar a filha. Por meio da assessoria de imprensa da polícia, o delegado de Manicoré, Mauro Soares, informou que Valdiza disse em depoimento que saiu para uma festa na noite de sábado e retornou para casa. Ao chegar ao imóvel, localizado na rua Ponta do Campo, bairro Manicorezinho, em Manicoré, segundo o delegado, Valdiza disse que amamentou a criança e adormeceu em seguida. Ao acordar na manhã de domingo, a mulher percebeu que a filha não estava respirando e avisou o sogro dela. Ainda conforme o delegado, Valdiza foi até o hospital de Manicoré buscar atendimento médico para a filha. A bebê já estava morta quando chegou ao local. 6h20. Alberto Peregrino, o que mais aconteceu na cidade nas últimas horas? Sem vergonha, ordinário, raparigueiro, tu não vale nada. Uma discussão por pouco não acaba em tragédia. Ontem à noite no bairro Jorge Teixeira, um casal brigava dentro da própria casa, onde outrora era um ninho de amor. Ontem deu espaço a uma briga que por pouco não acaba em tragédia. Uma mulher armada com um terçado queria matar seu próprio esposo após descobrir que ele trilhava por caminhos tortuosos.
Ou seja, ele mantinha relacionamento com outra mulher. A mulher dele, a esposa, ao descobrir o triângulo amoroso, amolou o teclado, tentou por várias vezes contra a vida do próprio esposo, até a chegada dos vizinhos, que a dominaram e a aconselharam a não cometer aquele crime. O homem saiu de casa, a mulher deu queixa na polícia, a vizinhança foi acionada, deu viatura e por pouco não acaba em tragédia. Você que trilha por caminhos tortuosos da infidelidade, ou seja, tem um amante, todo cuidado é pouco. Uma mulher traída é capaz de tudo. Um homem identificado apenas como Felipe, mas conhecido como Doido, prenderam Doido após investigação policial realizada pelos policiais da Delegacia de Homicídios ao comando do delegado Juan Valério. Foi preso o Felipe, rapaz. O Felipe não é fácil. O Felipe é suspeito de ter matado o cozinheiro Elias Farias, de 39 anos. Ele foi estrangulado no último dia 27 de novembro, foi no ano passado. Felipe será apresentado hoje, viu, Paulo Guerra, às 9h30 na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro na Avenida Grande Circular. O delegado titular dessa especializada, o competente delegado Juan Valério, vai falar sobre a investigação que levou à prisão do Doido, homicida perigoso, frio, calculista, foi preso pela equipe do doutor Juan Valério. Daí ele vai agora para trás das grades. Ele foi preso após matar um cozinheiro. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, e mais notícias de polícia. A Polícia Militar, através da 7ª SICOM, detém um foragido com arma de fogo. Isso aconteceu na zona sul da cidade. Ele foi levado ao primeiro DIP. Ele tem 26 anos de idade, foragido, estava armado. A Polícia Militar, através da 10ª SICOM, apreende um menor por tráfico de drogas. Isso aconteceu na área do conjunto Parque 10. Ele foi preso aí com várias trouxinhas e alguns reais aí provenientes da venda de droga. Mais uma da Polícia Militar, dessa vez da 20ª SICOM, apreende menor por estupro. Esse rapaz aí era um estuprador. Infelizmente. Ele tem 14 anos, né, e acabou aí abusando sexualmente de uma outra menor aí de 12 anos de idade. A polícia foi chamada e deteve. Foi à força um negócio, não vale nada, já é um bandido mirim e graças a Deus foi preso aí pela polícia. Polícia Militar, através da 18ª SICOM, deteve um homem por roubo, que o motorista do ônibus coletivo solicitou apoio da Polícia Militar. Daí chegaram os homens da viatura 6263 que passava no local da hora do roubo do coletivo e conseguiu prender o bandidão Gleison Aquino da Silva, de 22 anos, que havia pulado da janela do ônibus. O mesmo estava armado com uma arma aí, um simulacro, né? Ou seja, uma arma falsa, estava assaltando o ônibus, ameaçando todo mundo. Quando foi pular a janela do ônibus, a polícia o pegou e o deteve. Grande ação aí da polícia mais uma vez. E os policiais da Polícia Militar da 30ª SICOM, 30ª SICOM sempre atuante na área da zona norte da cidade e zona leste, apreendeu aí uma motocicleta Clipton, isso não é moto, é uma motoneta de 100 cilindradas de cor prata, que estava aí, foi furto, né? Foi furtada, estava na mão desse homem que acabou sendo detido pela Polícia Militar. Merece castigo dobrado porque roubou uma Clipton, meu amigo. Para a bicha, para arrastar alguém, tem que fazer força, e ele acabou sendo detido em mais uma ação da Polícia Militar. Luiz Fernando Monteiro de Araújo. Olha o nome do cidadão, cuidado. Luiz Fernando Monteiro de Araújo foi preso por torturar
e sequestro da sua ex-companheira e ainda por estupro de um vulnerável. Isso aconteceu na comunidade do Tupé e foi descrito, esse cara é descrito como psicopata pela competente delegada doutora Juliana Tuma, que prendeu esse pilantra que estava estuprando criança. Ele tem um perfil aí que uma pessoa muito perigosa. Ela disse que quando chegou perto dele, uma pessoa aí fria, calculista e articulada, um cabra daquele realmente da mais alta periculosidade. Para você ter ideia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, da periculosidade do Luiz Fernando, ele foi aí identificado por fazer aí um estupro a uma criança, e também uma criança tem apenas 8 anos de idade. Ele acabou também queimando as partes íntimas da sua ex, achando que ela havia o traído. Ele esquentou um garfo no fogo. Depois que o garfo estava quente, estava ali pegando fogo, ele encostou nas partes íntimas da sua ex, achando que ela havia o traído. É um camarada frio, como a doutora disse, calculista e da mais alta periculosidade. Agora tomara que ele apodreça atrás das grades. Um homem foi preso suspeito de tentar matar o outro, identificado como Mauro de Souza com um tiro de espingarda. Os dois se envolveram em uma briga ao lado de um cemitério no dia de ontem, na rua Padre Mafra lá em Humaitá. Rapaz, os dois estavam ali, enchendo a cara, de repente, um olhou pro outro, começaram a brigar e o crime aconteceu lá perto do cemitério. Aliás, falando em cemitério, o negócio tá frouxo lá pelo lado do São João Batista. 40 portas de alumínio, sepulturas arrombadas, portas de jazigo estão sendo levadas, cruz de mármore, até as mangas do cemitério estão roubando. O negócio não tá fácil lá pelos lados do São João Batista e uma providência precisa ser tomada com urgência lá na área do cemitério. O negócio está tão complicado que até morto está sendo assaltado. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, agora as notícias do Instituto Médico Legal. Você vai saber daqui a pouco, após eu falar de pronto-socorro, quem foi para a pedra do IML. Vamos falando do pronto-socorro 28 de agosto. Um homem deu entrada vítima de uma paulada na cabeça. As primeiras informações dão conta de que ele levou uma paulada após cometer um roubo, após cometer um crime na área do bairro de Cachoeirinha. Uma pessoa deu entrada também vítima de uma perna mancada na cabeça. Isso aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares. As primeiras informações dão conta de que trata-se de um triângulo amoroso. O motorista do transporte alternativo, o motorista de lotação, viu a esposa dele nos braços de um outro homem. Ele estava dirigindo a lotação. Vai, Jorge Teixeira, João Paulo e tal, e acelerava. Vai em disparada. Rapaz, ele ia dirigindo. De repente, passou numa parada de ônibus e viu a esposa dele nos braços de um rapaz. Ele abandonou o ônibus com o passageiro e foi pra cima do homem que estava com a mulher dele, e o motorista, além de ver a mulher com o outro, ainda levou uma pisa. O namorado da mulher dele deu-lhe uma pisa no motorista, que foi parar no pronto-socorro. No pronto-socorro João Lúcio. A briga, a confusão, vai dar trabalho pro Bilu, o presidente da cooperativa da lotação da faixa azul. Isso deu-se à noite de ontem por volta de 19 horas. Pronto-socorro Platão Araújo. Um homem deu entrada vítima de facadas pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que ele estava bebendo, ele estava na companhia de um outro homem. Quando, de repente, após ele beber uma,
bebeu 2. Quando bebeu a segunda, já estava segurando o copo meio diferente, assim, só com 2 dedos, com o dedinho assim para cima. Logo, quando tomou a terceira, ele foi tentar alisar a coxa do seu colega de copo, que não gostou, e partiu para cima do homem. Ele deu-lhe uma violenta facada que acabou atingindo o braço da vítima. Segundo as informações, ele deu uma patolada no seu colega de copo. Pronto, socorro, Platão Araújo! Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Em um ensaio de uma banda de carnaval, não era nem a banda, era só um ensaio na área da zona leste da cidade, um homem que vestiu de mulher e ficou todo animado. Ele vestiu saia, olha, esse negócio de vestir saia não dá certo. Ele vestiu uma saia e quando estava mais ou menos bêbado, o colega dele também estava bêbado, ele foi praticamente forçado, ele levou uma cafungada no pescoço e o homem beliscou suas nádegas. Ele não gostou, pegou uma faca e desferiu um golpe no homem que estava tentando seduzi-lo. As informações não contam. O homem que levou o pequeno corte no braço da faca, né, do homem que estava vestindo saia, disse o seguinte, que ele viu a saia, estava uma mulher todinha. Apesar da perna cabeluda, o homem ainda foi seduzido. Agora sim! Vamos falar do Instituto Médico Legal. Graças ao grande trabalho da polícia e da Secretaria de Segurança, o número de homicídios está diminuindo na cidade. Você tem acompanhado, né? Domingo foi 4 só, rapaz. Na sexta-feira foi 2. Hoje, apenas 1. O livro Capa Preta do Instituto Médico Legal. O pessoal não está gastando caneta, não. Tem morrido pouca gente na cidade. É notório a diminuição no número de homicídios. E a noite passada, apenas um crime. E tudo aconteceu assim. Era noite na cidade, quando de repente tudo parecia tranquilo no bairro da Compensa, até que se ouviu estampidos. Não era foguete, não era dia de santo de macumba, era um homem que estava sendo assassinado com 1, 2, 3, 6, 10 balaços pelo corpo. O crime aconteceu por volta de 21h30, era a noite de ontem. A vítima, o rapaz, tinha apenas 18 anos de idade. E as primeiras informações dão conta de que o crime pode ter a ver com acerto de contas devido ao tráfico de drogas. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Aqui no concurso 4.593, saiu para um apostador de Porto Alegre que vai receber R$2.881.407,31. Ele acertou as dezenas 09, 16, 39, 42 e 78. A quadra saiu para 111 apostadores, cada um leva R$4.110,77. A Loto Fácil saiu para 4 apostadores de Fortaleza, de Brasília, de Vitória, Espírito Santo e Morro da Fumaça, lá em Santa Catarina. Cada um recebe R$481.412,61. Com 14 acertos, foram 499 apostas ganhadoras, cada uma recebe R$1.696,27. As dezenas sorteadas da Loto Fácil no concurso 1618 01, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 24 e 25. 6h37.
Esportes. Os ingressos do duelo entre o Manaus Futebol Clube contra o Clube do Remo, válido pela ida da primeira fase da Copa Verde 2018, serão vendidos apenas nesta quarta-feira, dia da partida, na bilheteria da Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, de 8 às 20 horas. Os preços são de R$30 inteira e 15 meia. O confronto entre os representantes do Amazonas e do Pará na competição regional acontece a partir das 20 horas hora Manaus, na Arena da Amazônia. Começa a venda de ingressos para o jogo do Nacional, no Estadual e Copa do Brasil. Geraldo Campelo. Os ingressos para o clássico Rio-Nau, válido pelo Campeonato Amazonense, e Nacional e Ponte Preta de São Paulo pela Copa do Brasil, estão disponíveis para a venda. Inicialmente, o torcedor poderá adquirir a entrada pela internet no site guicheweb.com.br. A partir desta terça-feira, as vendas serão diretamente na sede do Nacional Futebol Clube, à Rua São Luís, no bairro de Adrianópolis. No dia dos jogos, os ingressos serão vendidos somente nas bilheterias da Arena da Amazônia a partir das 13 horas. Os valores das entradas são: o Rio-Nau, R$20 a inteira e R$10 a meia. Nacional e Ponte Preta de São Paulo, R$30 inteira, R$15 meia, R$100 VIP inteira e R$50 VIP meia. Nacional e Rio Negro fazem um centenário clássico pela terceira rodada do Campeonato Amazonense. A partida será neste sábado às 3 horas da tarde na Arena da Amazônia. Já o jogo contra a Ponte Preta, o Leão da Vila Municipal estreia na Copa do Brasil no dia 6 de fevereiro às 17h15, também na Arena da Amazônia. Eu sou o Geraldo Campelo para o Jornal da Manhã. 6 horas e 39 minutos em Manaus. Um jogo isolado hoje pela Copa do Brasil. Às 21h30 jogam Caxias e Atlético Paranaense. 6 horas e 39 minutos. O déficit primário nas contas do governo federal em 2017 ficou em 124,4 bilhões, anunciou nesta segunda-feira o Tesouro Nacional, o segundo pior da série histórica iniciada em 1977. O quarto rombo anual consecutivo, porém, ficou 34,6 bilhões abaixo da meta do ano passado, que admitia saldo negativo de até 159 bilhões. Ainda há pouco eu disse 1977, mas na realidade é 1997. O preço médio da gasolina para o consumidor final subiu pela 13ª semana seguida, segundo dados divulgados ontem pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O valor médio por litro passou de R$4,183 para R$4,198, uma elevação de 0,35%. Na mesma semana, a Petrobras baixou o preço do combustível nas refinarias em 0,52%, seguindo sua política de preços de reajustes quase diários, com o objetivo de acompanhar as cotações internacionais. Repasse ou não para o consumidor final depende dos postos. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, iniciará a concessão automática de aposentadorias por tempo de contribuição a partir da segunda quinzena de fevereiro, afirmou o presidente do órgão, Francisco Paulo Soares Lopes. Inicialmente, a possibilidade de aceitar o benefício será oferecida a 5.000 segurados que têm registrado no CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, tempo de contribuição ao INSS igual ou superior ao mínimo exigido de 35 anos para os homens e 30 anos para as mulheres. Lopes disse ainda que o INSS irá ampliar a automatização das concessões de aposentadorias por idade, chegando a cerca de 195 mil. O Ministério da Educação abriu a consulta para vagas no programa Universidade para Todos ProUni. São 242 mil bolsas de estudo integrais e parciais em instituições de ensino superior particulares e as inscrições começam em 6 de fevereiro. A Justiça do Peru exigirá 3,46 bilhões de sóis, cerca de R$1 bilhão à Odebrecht, com reparação pelos danos e prejuízos causados ao país pela corrupção praticada pela empresa. O valor foi informado pelo procurador especial para o caso Odebrecht, Jorge Ramírez, que considerou o cálculo os três projetos desenvolvidos pela construtora, nos quais houve corrupção. O gasoduto sul peruano, a rodovia Chacas e 2 trechos da rodovia Interoceânica Sul. A informação é da agência F. Ramírez lamentou em entrevista a um programa local que a Odebrecht só tenha oferecido pagar 66 milhões em indenização, cerca do dobro do montante gasto pela construtora em propinas.
O índice geral de preços do mercado IGPM, usado para corrigir a maioria dos contratos de aluguel de imóveis, fechou janeiro em alta de 0,76%, segundo informou a Fundação Getúlio Vargas ainda há pouco. Em dezembro, a variação havia sido maior, de 0,89%. Em 12 meses, o IGPM tem deflação acumulada de 0,41%. O Clube de Correspondentes de Imprensa Estrangeira na China denunciou nesta terça-feira o crescente assédio e intimidação por parte do governo chinês, que intensificou suas tentativas de rejeitar ou restringir o acesso de jornalistas estrangeiros em muitas partes do país. A organização publicou hoje o relatório Acesso Negado, Vigilância, Assédio e Intimidação, enquanto as condições para informar na China se agravam, elaborado a partir de pesquisas realizadas com correspondentes e meios de comunicação sobre suas experiências durante o ano de 2017 naquele país asiático. Os Estados Unidos voltaram a autorizar nesta segunda-feira a entrada de refugiados de 11 países 94 dias depois da suspensão e ampliaram as medidas de segurança do programa que fiscaliza a entrada desses imigrantes no território americano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ontem que abordará a proposta de revisão da imigração em seu primeiro discurso do Estado da União, que será realizado no Congresso americano, e buscará apoio dos democratas para isso. O discurso, que é tradicional do país, está marcado para as 21h10 horário local desta terça-feira, 10 minutos desta quarta-feira em Brasília. O Ministério Público Federal anunciou ontem que ajuizou ação civil pública para obrigar a União a alterar o nome da rua Presidente Médici na Avenida Presidente Castelo Branco e da Avenida Presidente Costa e Silva, localizada em área militar, administrada pela Aeronáutica no município de Lagoa Santa, Minas Gerais. As três vias homenageiam presidentes da República durante a ditadura militar no Brasil, que durou de 1964 a 1985. O pedido foi apresentado à Justiça com base na recomendação 28 do relatório final da Comissão Nacional da Verdade. De acordo com a recomendação, a União deveria alterar a denominação de todos os logradouros, vias de transporte, edifícios e instituições públicas que contenham nomes de agentes que notariamente tenham participado ou praticado graves violações a direitos humanos durante o período em que o país foi governado pelos militares. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, disse ontem que o governo federal não tem plano B sobre a reforma da Previdência. Ele afirmou que o governo está confiante de que até fevereiro alcançará o mínimo de 308 votos necessários entre os 513 deputados para aprovar no Congresso Nacional a emenda constitucional que altera as regras de acesso à aposentadoria. O presidente Temer afirmou ontem à noite que o governo já negociou com deputados e senadores tudo o que podia para conseguir aprovar a reforma da Previdência no Congresso. A votação está prevista para o dia 19 e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o Planalto vai iniciar o corpo a corpo na busca por votos. O juiz Sérgio Moro ordenou a venda em leilão público do triplex em Guarujá, no litoral paulista, atribuído pelo Ministério Público Federal ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os valores da venda devem ser destinados após o trânsito em julgado à vítima no caso de confirmação do confisco ou devolvidos à OAS Empreendimentos ou ao ex-presidente no caso não ser confirmado o confisco, disse o juiz. Ele também solicitou que a segunda vara de execução de títulos extrajudiciais da Justiça Distrital de Brasília tome providências para o levantamento da penhora em relação ao imóvel. Moro disse que o imóvel foi inadvertidamente penhorado, pois o que é produto de crime está sujeito a sequestro e confisco, e não a penhora por credor cível ou a concurso de credores. A presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, declarou que o tribunal vai se apequenar se aproveitar a condenação do ex-presidente Lula para rediscutir a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância. Não creio que um caso específico geraria uma pauta diferente. Isso seria realmente apequenar o Supremo, disse na noite de ontem ao ser questionada sobre o caso do petista. A ministra indicou que ela não tomará a iniciativa de pautar ações que tratam do tema, mesmo que não tenham relação direta com o caso de Lula. Não tem previsão de pauta para isso. Não há pauta definida para um caso específico que geraria uma situação, afirmou. Carmen negou que tenha discutido o assunto com um colega do STF nos últimos dias. Não conversei sobre esse assunto com ninguém. Os ministros estão em recesso, afirmou ela. A presidente do STF disse, no entanto, que um ministro pode provocar a discussão sobre o tema ao levá-lo à presidência. Se acontecer de alguém levar em mesa, é outra coisa. Não é pauta do presidente, afirmou ela. O Supremo Tribunal Federal mandou recado ao PT. Se alguma chance existe de a corte soltar Lula caso ele seja preso, ela pode desaparecer caso a legenda suba ao tom de suas críticas contra o judiciário. O recado está dado. Os destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira.
O Globo do Rio de Janeiro. Sérgio Moro determina leilão de triplex do Guarujá. Folha de São Paulo. Rombo do governo vem 34,6 bilhões menor do que a meta em 2017. O Estado de São Paulo. Ala do PSB faz ofensiva para viabilizar Joaquim Barbosa à presidência. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. A aeronáutica abre mais de 50 vagas com salário de até 10 mil. Valor econômico. Setor de cartões propõe acabar com o parcelado sem juros. Estado de Minas. PM prende um militar e 2 homens por tráfico de drogas. Jornal do Comércio no Recife. Vídeo de Cristiane Brasil causa mal-estar no PTB. Fortaleza Diário do Nordeste. Polícia indicia 6 detentos pela chacina na cadeia pública de Itapajé. O 0 Hora em Porto Alegre. Ministério Público denuncia a facção que tem 20 veículos, 12 minimercados, um sítio e 2,6 milhões em contas bancárias. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, Geraldo Campelo, Itamar Jardina, Larissa Balheiro, Felipe Augusto e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.